Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você quer descobrir o seu propósito? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Então você precisa estudar as Escrituras, você precisa conhecer as Escrituras. E o texto base para o nosso estudo de hoje está no livro de Lucas, capítulo 20, do versículo 1 ao 8, o batismo de João. E aconteceu daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais, os sacerdotes e os escribas, com os anciãos, e falaram-lhe, dizendo: Dize-nos com que autoridade fazes estas coisas, ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não cremos? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isso. Amém? Então nós vemos aqui hoje sobre o batismo de João. Nós vemos aqui no início do texto que os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos vêm para Jesus para fazer uma pergunta para Jesus. Mas nós já sabemos que eles queriam matar Jesus, estão armando cilada para pegar Jesus. Então essa pergunta que eles fazem não é por querer conhecer mais Jesus, não é por querer aprender mais com Jesus. Não é essa a intenção do coração deles. A intenção do coração deles é preparar a cilada para que Jesus caia numa cilada e que eles possam acusar ele e aí sim matar ele como falso profeta, por um enganador. Então eles tentavam de todo jeito pegar Jesus numa cilada, mas só que Jesus sabia o que eles estavam pensando. Jesus sabia os planos maus deles. Então não tinha como eles pegar Jesus. Então o que eles fazem? Eles vêm para Jesus perguntando quem que deu autoridade para Jesus. No versículo 2, nós vemos no final. E diz-nos com que autoridade faz essas coisas, ou quem te deu autoridade. Então eles estão querendo pegar Jesus, fazer uma pegadinha para pegar Jesus, porque eles queriam arrumar algum jeito de acusar Jesus para eles poderem matar Jesus. Então Jesus, como nós aprendemos com Jesus, como é maravilhoso estudar com Jesus, nós vemos que Jesus sempre, ao invés dele responder, ele faz outra pergunta. E ele pergunta então, e respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-nos, pois, o batismo de João é do céu ou dos homens? Eles queriam colocar Jesus sob uma pegadinha, e quem fez pegadinha para eles foi Jesus. Então, o que eu aprendo com Jesus já de início aqui? Que Jesus, ele sempre faz perguntas. Ele sempre faz perguntas. Porque o que eu aprendo? É que se eu quero saber algo, eu tenho que perguntar. E para Deus, a gente tem que fazer pergunta para Deus. Se a gente tem dúvida das coisas de Deus, eu tenho que perguntar para Deus. Fazer muitas perguntas para Deus. Quem pergunta vai obter resposta. A resposta que Jesus deu para eles foi outra pergunta. E como eles não responderam a pergunta de Jesus, Jesus falou: tampouco nem eu vou responder. Nós vemos no final do texto: tampouco vos direi com que autoridade faço isso. Então, da mesma forma que eles não responderam Jesus, Jesus também não responde eles. Mas o que eu sempre vejo nos textos é Jesus sempre faz perguntas. Se alguém pergunta algo para Jesus, Jesus responde com a pergunta. Jesus sempre faz pergunta. As perguntas movem as coisas. E se eu tenho dúvida, eu tenho que perguntar. Eu preciso perguntar. Então nós aprendemos com Jesus que nós precisamos fazer pergunta para Deus. Nós temos dúvida, temos que perguntar a Deus para que Ele venha nos responder, trazer a resposta no nosso coração, ou trazer a resposta através das Escrituras, ou usar alguma pessoa para trazer a resposta para nós, ou até mesmo em sonhos Ele pode nos dar a resposta. Mas nós temos que perguntar, nós temos que abrir a boca e perguntar. Se queremos ter resposta de Deus, nós temos que perguntar. E Jesus, ele nos ensina que a gente sempre tem que fazer pergunta. Se alguém me faz uma pergunta e eu não sei responder a pessoa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que responder a pessoa com outra pergunta.
É uma grande sacada essa. Eu responder a pessoa com outra pergunta. Aí a pessoa vai ter que me responder. Aí, como eles não responderam Jesus, Jesus fala, tão pouco direi com que autoridade faço isso. Porque se eles não souberam responder, por que eu vou responder? Então, muitas vezes isso acontece até para nós mesmos. Se alguém me pergunta algo que eu não sei responder, eu posso responder com outra pergunta à pessoa. A pergunta, eu jogo a pergunta para a pessoa, para ela ter que me responder. É maravilhoso a gente aprender com Jesus. A gente só cresce em conhecimento quando a gente estuda as Escrituras, quando a gente aprende com Jesus. E aqui nós vemos que eles estavam tentando pegar Jesus numa ciladinha e quem pegou foi Jesus, que pegou eles. Que eles ficaram sem saída. Então nós vamos ver aqui no texto que Jesus pergunta, o batismo de João é dos céus ou é dos homens? O que eles arrazoavam entre si. E se arrazoavam entre si, eles ficaram meio questionando entre si ali. Se dissermos que é do céu, Jesus vai falar por que eles não creram em João Batista. E se eles falarem que é dos homens, eles temiam o povo, porque o povo tinha João como profeta. Então eles ficaram sem saída. Eles queriam pegar Jesus numa ciladinha e quem pegou eles foi Jesus, porque eles ficaram sem saída. Então o que eles responderam? Que eles não sabiam. Porque se eles respondessem que era do céu, Jesus ia falar, então por que vocês não creram em João Batista? E se ele falasse que era dos homens, os homens que acreditavam que João Batista era um profeta, iam cair sobre eles e falaram que eles tinham medo de ser apedrejado pelo povo, que tinha muitos que criam que João Batista era um profeta, e de fato ele era profeta, né? Então o que nós aprendemos aqui? Que muitas vezes a gente tem que ter sabedoria no perguntar, sabedoria para quem perguntar, porque muitas vezes se eu pergunto, eu posso receber outra pergunta e de eu ficar sem saída. Então eu tenho que ter certeza daquilo para perguntar para pessoas, mas se eu quero fazer perguntas, sabe para quem que eu tenho que fazer pergunta? Eu tenho que perguntar para Deus, que Ele sim vai esclarecer todas as minhas dúvidas. Nós aprendemos muito com Jesus sobre perguntas. Jesus sempre perguntava as coisas. Então, se eu quero saber algo de Deus, se eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu tenho que perguntar para Deus. Se eu quero descobrir qual o propósito de Deus para a minha vida, eu tenho que perguntar para Deus. Todos nós temos uma missão, todos nós temos dons. E se eu tenho dúvida, eu tenho que perguntar para quem sabe, que é Deus, que sabe de todas as coisas, que é o Senhor Jesus. E Ele nos ensina com autoridade. Então, nós vemos aqui que Jesus, por que Jesus sabia das coisas? Porque Jesus conhecia o pensamento deles. Quando eles estavam tramando algo contra Jesus, Jesus já sabia. Então, ao invés de Jesus responder, Jesus deixa eles sem saída. Eles vêm tentando encurralar Jesus, mas Jesus deixava eles sem saída. Então, é muito importante estudar as Escrituras, porque aqui tem tudo que a gente precisa. Até como a gente deve perguntar as coisas, Jesus nos ensina. Então, a gente sempre tem que estudar, meditar nas Escrituras. A nossa mente se abre, o nosso conhecimento se expande, porque Jesus é a verdade. E se a palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade, então nós temos que estudar o que é verdade, o que está aqui nesse manual, que tem tudo que nós precisamos para a nossa vida. Nós só precisamos meditar nas Escrituras, gastar tempo, conhecer a vontade de Deus. E se eu não consigo interpretar o que está aqui na palavra de Deus, eu tenho que pedir para o Espírito Santo trazer o que está nas entrelinhas das Escrituras para que eu venha entender. E se mesmo assim eu não souber, eu tenho que perguntar para alguém que saiba, para que a pessoa venha me explicar o que está nas Escrituras. Eu não sou nenhuma pastora, não tenho nenhum estudo de teologia. Eu só falo daquilo que Deus traz no meu coração. Antes de eu ler as Escrituras, eu falo com Deus, eu converso com Deus, eu peço para o Espírito Santo me direcionar aquilo que eu vou falar, para Ele colocar no meu coração aquilo que eu vou falar. Então, tudo que eu falo é sobre a direção do Espírito Santo, porque eu converso com o Espírito Santo, eu converso com Deus para Ele me direcionar, para Ele me trazer no meu coração aquilo que está nas entrelinhas das Escrituras. Então, eu não tenho estudo a respeito, mas eu falo aquilo que Deus traz no meu coração, aquilo que Deus esclarece no meu coração, aquilo que Ele traz de entendimento no meu coração. Eu falo a respeito do texto e está aqui, o texto é claro, está aqui. Que nós já vimos nos textos anteriores que eles estão procurando um jeito de matar Jesus. Então eles estão sempre tentando cilada para pegar Jesus. Mas quem caiu na cilada foi eles mesmos. Então o que eu aprendo? Não adianta eu tentar armar cilada para ninguém, porque eu mesmo vou cair na cilada. Então o que tem que fazer? Ser pessoas corretas, pessoas justas, viver segundo a vontade de Deus.
viver baseada pelas Escrituras, pelos ensinamentos de Jesus, evitando as ocasiões de pecado, evitando as coisas erradas e sempre buscando aprender cada dia mais com Jesus, porque Jesus ele enriquece o meu conhecimento e ele abre a minha mente para as coisas, para o que é certo e o que é errado. Muitas vezes tem muitas coisas que eu acho que é certo para a minha vida e às vezes não é bom para a minha vida. Mas quando eu começo a estudar com Jesus, conhecer Jesus melhor, ele vai trazendo o meu entendimento e eu vejo que aquilo não é bom para mim. Então eu abro mão daquilo, eu deixo aquilo para trás. É isso que acontece quando vai renunciando coisas. É o Espírito Santo que vai nos convencendo que aquilo não é bom para mim, que ele não me faz bem. Então quando a gente deixa algumas coisas para trás, é porque o Espírito Santo convence. A gente não deixa, a gente não é obrigado a deixar para seguir a Jesus. A gente segue Jesus do jeito que a gente está. Mas o Espírito Santo ele vai convencendo que tem coisas que não é bom para nós. Então a gente deixa por amor a Jesus, a gente deixa, mas não deixa com peso, a gente deixa por amor. A gente faz isso por amor a Jesus. Porque nós, cristãos, nós somos totalmente livres, nós temos o livre-arbítrio. Nós somos livres para fazer o que a gente bem entender. Tudo que a gente não faz por amor. Não é porque a gente é obrigado a não fazer. Não tem nenhuma igreja que nos obriga a não fazer nada. Não tem ninguém que me obriga a não fazer as coisas. Tudo que eu deixo de fazer, eu deixo por amor a Jesus. Porque Ele pagou o preço no meu lugar. Foi Ele que subiu na cruz no meu lugar. O lugar que era para eu morrer lá. Não, Jesus subiu no meu lugar. Então, por amor a Ele, eu deixo tudo aquilo que vai contaminar o meu corpo, contaminar a minha mente, contaminar a minha alma, tudo que vai me contaminar eu deixo, mas por amor a Jesus. É simplesmente amor, porque Ele nos amou primeiro. E a partir do momento que eu não busco viver em obediência a Ele, o que eu estou fazendo? Eu estou rejeitando o que Ele fez por mim. O amor que Ele ofereceu por mim, se entregando na cruz para morrer na cruz no meu lugar, eu estou rejeitando. Mas quando eu vou deixando coisas por amor a Ele, eu recebo o que Ele fez por mim, o sacrifício que Ele fez por mim. Eu tomo posse e eu se entrego para buscar viver uma vida de obediência a Ele, de acordo com a vontade dEle para a minha vida. Então por isso que é importante conhecer essa Escritura, estudar as Escrituras para saber o que Jesus tem para as nossas vidas, o que Ele vai ensinar. Cada dia uma lição diferente, cada dia um aprendizado diferente. Cada dia é algo que Ele vem para abrir o nosso entendimento. Mas quando a gente gasta tempo com Ele, amém? Então o que nós aprendemos nesse texto aqui, nesse pequeno texto do versículo 1 a 8 do capítulo 20, é a respeito da gente fazer perguntas para Deus. Se a gente tem dúvida, fazer perguntas para Deus. E quando a gente se aproxima de Jesus, a gente tem que querer aprender com Ele, querer enriquecer nosso conhecimento com Ele, querer saber mais dEle com nosso coração aberto. Nós não podemos se aproximar dEle como os principais sacerdotes, como os fariseus, porque eles se aproximavam com o coração fechado, com o coração cheio de amargura, cheio de coisas erradas. Então, quando eu quero me aproximar de Jesus, eu tenho que primeiramente pedir para o Espírito Santo me ajudar a limpar o meu coração, para ir de coração aberto, coração limpo para Jesus, para que Jesus venha e faça morada no nosso coração. Amém? Feche seus olhos neste momento. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine seus caminhos, que Ele venha mostrar para você qual é a boa e perfeita vontade dEle para a sua vida, que Ele venha restaurar a sua vida, restaurar a sua história e que você possa escrever uma nova história com Jesus. Se entregue totalmente a Ele, se entregue a esse amor maravilhoso, o amor eterno que é de Jesus, para que Ele vá escrever uma nova história para a sua vida e para que você possa ter uma vida segundo a vontade de Deus, para que você possa se aproximar dEle com o coração limpo, com o coração aberto para receber Ele e fazer morada no seu coração. Deseje estar com Ele, queira estar com Ele, chame Ele para fazer morada no seu coração, porque Ele pode fazer mais sobre a sua vida. Se você está vivendo, se você não está satisfeito com o que está vivendo hoje, se você está infeliz, se você está passando por alguma luta, por alguma enfermidade, se entregue a Ele, porque só Ele pode fazer diferença na sua vida, só Ele pode transformar a sua vida verdadeiramente, porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o médico dos médicos e Ele sim pode mudar a sua vida. Basta você dar um passo em direção a Ele, basta você crer nele e confiar totalmente que assim Ele fará. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.